Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silma, estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Esta aula é para os alunos do 9º ano e o tema da nossa aula de hoje é planejando a escrita de uma reportagem. Então, nós vamos planejar a escrita de uma reportagem e vocês vão produzir essa reportagem depois, tá bem? Então, o que é reportagem? A reportagem é um gênero jornalístico informativo em que o autor dá um tratamento mais aprofundado a um assunto, dando a voz a outras pessoas e instituições que reconstroem as circunstâncias e as causas e explicam suas consequências. Os elementos do estilo marcantes são o tempo, a citação de falas, a construção de personagem, mas tanto esses elementos quanto a linguagem podem variar conforme o público, o veículo e o tema abordado. Eu acredito que vocês já tenham lido reportagem, já assistiram pela televisão, tá? Pela televisão é bastante interessante, porque você vê o repórter indo ao local onde aconteceu um fato, ele entrevista pessoas, não é? As pessoas contam com detalhes, fazem comentários e essas informações são passadas, né, para o jornalista. Por isso a reportagem é um texto maior, porque ele precisa ter mais profundidade. Qual é a importância de planejar um texto antes de escrevê-lo? Qualquer texto, não só a reportagem. É bom que tenha um planejamento antes, tá? Porque quando você pensa nas condições de produção do texto que você vai escrever, com certeza você terá condições de produzir um texto bem melhor. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos retomar as características de reportagem. Olha, é um texto mais elaborado e seu conteúdo é mais extenso e mais completo do que o das notícias, porque a notícia só conta o fato, a reportagem aprofunda. Muitas fontes são consultadas, uma vez que se faz necessário ouvir e relatar todos os lados de uma mesma história. É composta por título, tá? Todo texto tem um título, linha fina ou olho. O que é linha fina ou olho? Na reportagem aparece primeiro o título e logo abaixo do título sempre aparece uma rápida informação sobre o que você vai ler, tá? É chamada de linha fina ou olho, tá? O título geralmente vem com um tamanho de letra maior, aí essa linha fina ou olho vem com a letra um pouco menor, é menor que a letra do título e maior que a letra do corpo do texto. Então, o corpo do texto, né, que corresponde a todo o texto com as informações da reportagem, e intertítulos. O que são intertítulos? Como eu disse, a reportagem é um texto longo, não é? Então, para que fique mais organizado e até mais dinâmico, né, mais fácil de ler, os jornalistas costumam colocar intertítulos, é como se fossem subtítulos, é como se fossem nomes, algumas partes, tá? Ou nomes de seções daquela reportagem. É interessante isso, porque além de ficar mais organizado, se você está lendo a reportagem e você precisa parar para fazer alguma coisa, quando você volta, fica mais fácil encontrar o lugar onde você parou para dar continuidade à leitura. E também quando você pega um texto longo, todo corrido, assim, sem ter partes, parece que dá um desânimo para fazer a leitura, né? Principalmente àqueles que não gostam de ler. Mas quando você vê as partes, parece que você tem mais interesse pela leitura. A linguagem é clara e objetiva, tendendo para a imparcialidade, escrita em primeira ou terceira pessoa. Pode ser veiculado em vários meios de comunicação, revista, jornal, na televisão, rádio.
Pode ser um texto expositivo, descritivo, narrativo ou opinativo. Dentro da reportagem, pode ter várias sequências, tá, de tipos textuais. Em um momento ele pode estar narrando, em outro momento pode estar descrevendo, tá? Em outro momento pode estar emitindo a sua opinião. Sua principal função é informar. Aborda temas sociais, políticos e econômicos. Utiliza discurso direto ou indireto, ou os dois. É assinada pelo autor. Então, essas são as características de uma reportagem. Chegou o momento de planejar a reportagem. Vejamos algumas orientações. A reportagem, vocês já viram que ela precisa apresentar título, linha fina ou olho, corpo do texto e intertítulos. Então, vocês precisam planejar a reportagem de vocês pensando em todas essas partes. A reportagem deverá apresentar ao menos uma imagem. Vocês podem tirar uma foto no local ou pode usar uma imagem da internet, mas aí tem que ser uma imagem que tenha relação com o corpo do texto, tá? E se você usar a imagem da internet, você vai ter que colocar também a fonte de onde tirou a imagem. Pense nos tópicos que serão abordados ao longo do texto. É preciso iniciar com um panorama geral e ir se aprofundando aos poucos. Atenção às sequências textuais, no momento que você está expondo, ou narrando, ou descrevendo. Atenção à coesão e à coerência textual. A coesão são aqueles elementos de coesão que eu já falei com vocês aqui em aulas anteriores, tá? Que são responsáveis pela ligação, pela conexão das ideias. Coerência é com relação ao sentido do texto. Lembre-se de utilizar a transcrição da entrevista que você fez, porque você vai precisar fazer uma entrevista para poder escrever a reportagem. Lembre-se de utilizar a norma padrão da língua. Procure aprofundar o conteúdo abordado. Eu sei como vai ser a primeira reportagem. Não vai ser assim um texto perfeito, não tem como, tá? Mas pelo menos vocês tentarão fazer a produção. Os trabalhos serão publicados no site da escola ou no blog, né? Seja lá o que a escola tenha. Bom, agora vamos entender a proposta de produção de uma reportagem? Que tal escrever uma reportagem com o tema escolha de vocês? Tá? Vocês que vão escolher o tema. Agora tem que ser algo que seja possível, porque vocês vão precisar entrevistar pessoas, né? Não tem como escrever uma reportagem sem fazer pesquisa, certo? O título deverá atrair o público-alvo. A fotografia tirada durante a entrevista deverá compor a reportagem, tá? Eu já disse para vocês, se não for possível tirar a fotografia, pode usar uma imagem da internet, tá? Tenho bem claro para vocês as condições de produção, o que vocês vão escrever, sobre que assunto, tá? Com que finalidade vocês vão escrever sobre isso? Para quem vocês vão escrever? É importante saber qual é o público-alvo, até para vocês definirem qual é a linguagem que vocês vão utilizar, se é uma linguagem formal ou informal, está bem? E também onde vai circular o seu texto, onde vai ser publicado, tá? É importante pensar nisso também. Então, podem utilizar imagens pesquisadas na internet, apresentar legenda e fonte. Os intertítulos deverão estar relacionados ao tema central do texto. Pesquisem sobre o assunto que irão escrever. A reportagem será escrita e publicada no site da escola. Ou eu sei que tem escolas que tem blog, né? Pode ser no blog da escola. Pensem em quem lerá o texto e escrevam pensando nesse leitor. Pensem também no título, na linha fina e nos intertítulos que farão parte da reportagem. Não se esqueçam de citar as fontes de pesquisa. A minha experiência de muitos anos como professora me ensinou, me mostrou que os estudantes sempre têm dificuldade
quando se pede para que eles produzam um texto. Eles não sabem o que escrever, não conseguem escolher o assunto, tá? Há essa dificuldade, eu acredito que seja pela falta de prática da escrita, tá? Então, pensando nisso, eu pensei em sugerir uma ideia para vocês, tá? É apenas uma sugestão. Vocês podem escolher, como eu disse antes, o tema que vocês quiserem, tá? Ainda ontem eu li uma reportagem em um jornal local falando sobre um buraco, né, que está numa rua lá em determinado bairro. Eu achei interessante, né? Falei, olha aí. Então, escreveram sobre isso, foram lá no local, entrevistaram as pessoas que moram ali naquela rua, né? Aí as pessoas falaram como está sendo difícil, o perigo que eles estão correndo. Então, fizeram comentários, tá? Eu achei muito interessante. Então, de repente, vocês podem ter algum problema na rua de vocês e queiram escrever a reportagem sobre isso. Mas eu pensei nesse momento em que estamos vivendo, tá? E eu fiquei pensando, por que não falar sobre este momento, tá? Mesmo porque ficaria fácil, vocês podem entrevistar pessoas da família mesmo. Se você quiser entrevistar outras pessoas, essa entrevista pode ser por WhatsApp, tá? E eu coloquei até algumas perguntas aqui que eu vou ler, tá? Como sugestão para vocês entrevistarem as pessoas. Quais hábitos foram modificados neste tempo de pandemia? Quais mudanças foram observadas no comportamento das pessoas? Que atividades entraram em sua rotina? Você acha que as práticas de vida das pessoas vão mudar depois da pandemia? Que dicas de atividades você daria para realizar nesse período, sozinho e em família? Então, com as respostas, vocês podem montar a reportagem de vocês, tá? Vocês podem escrever, aí vocês vão pensar no título, vão pensar na linha fina, como começar de uma forma mais geral e depois ir especificando e aprofundando, tá? De acordo com o que as pessoas responderam, está bem? Como finalizar a reportagem. A foto, né? Qual seria a foto ou a imagem que vocês colocariam? Pode ser a imagem de uma família, né? Pode ser a imagem de crianças brincando, participando de um jogo, ou fazendo as tarefas que os professores estão mandando para fazer, tá bom? É só uma sugestão, porque eu achei que seria um tema fácil para vocês escreverem e para conseguir também o suporte que vocês vão precisar para a escrita dessa reportagem, tá? Mas vocês podem pensar em outro tema, está bem? Eu coloquei também aqui a tabela de planejamento, tá? Vocês podem preencher a tabela, certo? Porque aí, baseada nas informações, vocês vai ser muito mais fácil para vocês produzirem o texto. O público-alvo, para definir qual é a linguagem que vocês vão utilizar, o título, a linha fina, os intertítulos, que são subtítulos, as partes ou as seções do texto, as imagens que serão inseridas, declarações que serão feitas. Vocês vão colher essas declarações por meio da entrevista. Ideias mais importantes, como chamar a atenção do leitor durante a introdução e mantê-lo interessado na leitura, como concluir de forma clara e coerente. E por último, as fontes de pesquisa. Agora, que tal fazer uma revisão do seu planejamento de escrita? Tá? Depois de estar pronto o seu planejamento, você vai fazer uma revisão. As ideias selecionadas contemplam o tema? O título instiga a curiosidade do autor? A linha fina complementa o título? Os intertítulos estão relacionados ao tema central do texto? Tá? Atentem-se a isso. Escrevam a reportagem, encaminhem ao seu professor ou à sua professora, eles farão a revisão do texto, pode ser que eles peçam para fazer uma reescrita do texto, tá? É muito importante que vocês pratiquem esse exercício da escrita. E, para terminar, vamos nos lembrar dos cuidados que precisamos ter neste momento, tá?
Nós precisamos tomar vários cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus, tá? Eu espero que vocês se cuidem bem. Um grande abraço. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.